Fala galera, Alessandro Lessa mais uma vez com uma dica muito legal, com um vídeo muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve a oportunidade de conversar com um nativo do idioma inglês? De repente um amigo do seu primo esquisito, aquele americano que veio visitar aqui, um australiano, um turista bêbado. E aí, conseguiu entender tudo o que ele disse? Por acaso você já disse essa frase? Eu até entendo quando meu professor fala inglês comigo, mas na hora de ouvir uma música ou de assistir um filme, é uma desgraça. Provavelmente você pensou, eles falam rápido demais, é por isso que eu não entendo. Será que é só isso mesmo? Bem, a resposta para essa pergunta, se é só isso mesmo, é não, não é. Eu vou enumerar alguns aspectos muito importantes para que você entenda o porquê que você não está entendendo. Vou começar por esse aqui, que você considera que é o mais importante de todos. Olha só. Speed, que é a velocidade. Você, nossa, o cara fala rápido demais, é por isso que eu não entendo. Olha só. Pensando em velocidade, algumas pessoas falam muito rapidamente, assim como eu falo muito rapidamente, às vezes nem eu me entendo, eu tenho que me policiar para falar de forma pausada, eu preciso me policiar para falar de forma com uma encostação correta, com a entonação correta, para conseguir passar a minha mensagem. É isso que eu faço quando eu gravo os meus vídeos, é isso que eu faço quando eu vou dar uma palestra, um treinamento. Senão, esse é um negócio muito rápido, ninguém tem problema nenhum, ia ser assim. Então, para evitar essa situação, eu falo dessa forma. Então, velocidade não é o elemento mais importante. Mas eu quis começar por ele porque é o que você acha que é mais importante. Olha só, lembra do Obama? Já assistiu, por acaso, algum speech, algum discurso do ex-presidente, do quase ex-presidente Barack Obama? Já assistiu? Ele mesmo faz comentários sobre a maneira que ele fala. Ele fala, I pause, I hesitate. Ele pausa muito, ele hesita muito. Ele faz um discurso muito pausado, muito lento. Isso de propósito, é o estilo dele de falar. Ele é americano, não tinha que falar a 300 km por hora? Não. A idade é um fator muito importante. Pessoas de mais idade tendem a falar mais lentamente. Adolescentes falam muito rápido, crianças falam muito rapidamente. Isso independe da nacionalidade, ok? Então, speed não é exatamente o motivo mais importante porque você não está entendendo o nativo, ok? Vamos para o segundo. Mais um aspecto. Intonation é a entonação, a maneira que você desenha a sua frase quando está falando em inglês. Se você não estiver acostumado com ela, você pode ficar um pouco confuso. Assim, eu não vou dar uma aula de entonação agora porque seria um vídeo muito comprido. Então eu vou dar só um exemplo bem curtinho. Quando você faz uma pergunta, que a gente chama de yes or no question, você tem a tendência a subir, tipo assim, are you okay? Você tá bem? Are you okay? Ela subiu, uma pergunta natural de yes or no questions. Quando você faz uma frase afirmativa ou negativa, ela tende a descer no finalzinho dela. Então ela faz o seguinte, I don't know what her name is. I don't know what her name is. Eu não sei qual é o nome dela. Então ela tem essa caída. Então a entonação é mais um fator muito importante do porquê você não está entendendo o que está acontecendo, ok? Bom, lembrando que o vídeo não é só sobre o assunto que eu vou falar agora, porque ele é muito legal, eu posso fazer um inteiro só sobre isso. Esse é sobre stressed and unstressed words. Dentro de uma frase você vai ter umas palavras que vão soar mais fortes, outras que vão soar mais fracas. Eu explico tudo isso separadamente no vídeo porque isso realmente é um pouco maior. Vou dar um exemplo prático para você. Essas duas palavras que eu sublinhei, elas vão estar soando forte. Elas são stressed. I need to do it. I need to do it. I need to do it. Reparou como ela sobe aqui, o gráfico vai subindo? I need to do it. Elas são stressed words. Essas três aqui são unstressed. Você quase não ouve, elas são muito reduzidas. É o motivo pelo qual, acho que o principal motivo pelo qual você fala assim, mas cadê aquela palavra que eu não vi? Cadê o do? Cadê o t? Cadê aquele negócio? Porque ela é unstressed, ele é muito reduzido, ok? Então, de novo. I need to do it. I need to do it. Need to. Stressed. I, t, it. Unstressed words. Ok? Accent. Será que faz muita diferença na hora de entender um nativo falando, o sotaque que ele tem? Se é da Europa, se é americano, se é do sul, se é do norte, se é do leste, se ele, sei lá, é ucraniano, será que o sotaque faz diferença? Faz. E bastante. Por quê?
Porque você e eu, de modo geral, estamos acostumados com o sotaque americano, que você ouve nos filmes, que você ouve nas músicas, enfim. Ele é o mais comum. Então você, por exemplo, ouviria a palavra car, que você conhece, o carro. Ó, car. Normal, tranquilo até aí, fácil. Mas imagina só, lá na Inglaterra tem uma tendência a eliminar os R's e a estender a vogal que vem antes dele. Então, por exemplo, você poderia ir um britânico dizendo car, car, ao invés de car, car. Isso aqui é transcrição fonética, é o que você encontra em um dicionário. Então, faz diferença. Se você nunca ouviu car na vida, quando você ouvir dentro de uma frase, você fala, o que esse cara falou? Então, sotaque, accent, faz bastante diferença. Pronunciation. A pronúncia de uma palavra em inglês faz muita diferença na hora de você entender o que o nativo está dizendo. Algumas letras desaparecem, os sons são omitidos, alguns sons são estendidos, outros são reduzidos, muita coisa acontece. As palavras são escritas de uma maneira e são lidas de outra maneira. Um exemplo simples, a palavra faca, aqui ó. Knife, ó, knife. Cadê o K? Foi embora. Então a pronúncia dessa palavra dificulta a inteligibilidade. É difícil entender se você não souber que esse K vai sair na hora que for pronunciar. Então a pronúncia é um elemento importante? Sim. Se você vai conversar com alguém e ela não tem a pronúncia adequada, pode dificultar muito na hora de entender. Okay? Ou se você não está acostumado com a pronúncia adequada também, você pode ter muita dificuldade em entender o que está sendo dito. Outro elemento importante, contractions. Muitas palavras vão se unir, vão se contrair, e os sons vão se unir também, fazendo com que fique um pouquinho mais complicado para você entender, às vezes. Mas vamos dar um exemplo simples. You are. Todo mundo conhece, você é, você está. Verb to be, todo mundo conhece. Ó, you are virou your. Your. Olha como ficou diferente quando você contraiu. He is. His. His. He is. His. You are. Your. Então, contractions são só 2 exemplos, mas tem muitos mais e fazem bastante diferença. Você procura, mas cadê o is? Ele falou muito junto. Exatamente, ele juntou, ele contraiu os sons para ficar mais fácil e mais fluido na hora de falar a frase. Reductions, quando o som se reduz numa palavra ou numa junção de palavras. Por exemplo, aqui você tem going to, solto assim, isolado, fora de uma frase, going to. E quando você fala dentro de uma frase, a tendência é você fazer uma redução aqui, ó. Dizer gonna. Tipo, I'm gonna study, I'm going to study, I'm gonna study. Going to, gonna. É uma redução, a reduction, muito comum no inglês, e você vai ouvir o tempo todo. Melhor se acostumar. Linking sounds. A maneira que os sons se unem e até parece que fica uma coisa só. Às vezes o cara fala uma frase inteira e você fala, nossa, mas parece uma palavra só, porque eles estão ligando tudo. Porque é assim que funciona no idioma, você também faz essas ligações em português. Em inglês, elas são extremamente comuns. Eu não vou dar uma aula inteira de como os linking sounds acontecem, porque o objetivo hoje não é esse. É só te mostrar vários elementos que são os motivos pelos quais você está sentindo dificuldade em entender o nativo, ok? Então vamos lá. Vamos separar uma por uma, olha só. Come, on, in. Beleza? Mas ninguém fala assim, né? Você não está alcoolizado, não sofreu uma lobotomia. Você vai ligar esse com esse e esse com esse. Come on in. Pô, entra aí, vambora, rapaz, ó. Come on in. Come on in, entra aí. Pô, você abriu a porta pro camarada, recebendo uma visita que você estava esperando, muito legal, e fala, pô, come on in. Entra aí, rapaz. É isso aqui, ó. Esse é, ele vai ser omitido, vai juntar com on, in. Come on in. Ligou, né? E ficou bacana dessa. Na verdade, parece que é uma palavra só e você tem 3. Olha que lindo. Isso é linking sounds. Isso é um exemplo simples de como os sons podem se ligar. Há milhares. Não, milhares não. Mas há bastante. Tem bastante coisa.
Viu só, Chuchu? E você achando que era só velocidade? Ah, ele fala rápido demais, é por isso que eu não entendo. Não, tem muitos outros elementos envolvidos aqui, como vocês viram. Tem muita coisa para levar em consideração para você estudar, para você trabalhar, para conseguir entender melhor quando um nativo fala inglês com você, tá ok? Então não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de curtir a fanpage, deixar seu comentário lá embaixo, deixe suas sugestões para vídeos, deixe suas dúvidas, seus elogios, seus comentários e see you next time!